A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Quero agradecer ao nosso Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. Seja onde você estiver, seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, não importa. O importante é que nós estamos juntos e eu quero te convidar a estar comigo por alguns minutos. Eu sou o pastor Temin Lima, do canal Pentecostais Arminianos, e que sempre trago alguma informação teológica para você. Bom, nesta data, com muita alegria, eu quero falar aqui, bater um papo, interagir um pouco com você que tem prestigiado o meu canal, que gosta da boa teologia, porque nós temos visto no mercado muita gente que tem hoje se colocado aí para fazer resenha de livro, enfim. Até professores de universidades aí relevantes e tal, hoje está apresentando livro, né? Dá like, né? O problema é que muitas vezes alguns livros apresentados não tem o teor, não esboça o teor que na verdade deveria, né? E muito mais é apresentado em decorrência de um determinado ministério, ou porque é uma corrente teológica que vai fazer bem para um grupo de seguidores específico. Enfim, seja o que for, seja a maneira a qual for, muita gente hoje tem apresentado o livro, e pouca gente domina a arte de conhecimento do livro para poder falar e trazer aquilo que é realmente essencial para quem gosta de uma boa literatura. E eu me esforço para trazer um pouco para vocês daquilo que é de melhor da teologia bíblica pentecostal arminiana, como eu sempre digo. E muitas das vezes as pessoas confundem esse viés de tudo que acontece, passa primeiro por aqui, queiram os invejosos ou não, pensando que eu só apresento livros de teor pentecostal. Também, principalmente, e é o nosso carro-chefe. Mas eu não posso deixar de trazer boas literaturas, seja ela calvinista ou não. E é justamente sobre isso que eu quero bater um papo com vocês hoje. Bom, Edições Vida Nova já vem há algum tempo dando um banho de erudição em todo o nosso cenário nacional, trazendo obras de peso, obras relevantes. E, como é de se esperar de Vida Nova, eles nos traz agora, em 2023, praticamente 3 obras, mas uma destas obras me chama extrema atenção porque eu estava esperando muito por ela. Trata-se da obra de Jonathan Edwards, que é esta obra. Você pode seguir aqui, você vê aqui, ó. Olha que lindo. A teologia de Jonathan Edwards. Então, essa teologia, esse livro, ele é vou dizer assim, um best-seller, vamos colocar, em língua portuguesa. Edições Vida Nova, para a gente poder entender um pouco sobre esse trabalho, nós temos que nos remontar primeiro a um período de 2018, quando Edições Vida Nova lança o primeiro livro da linha de Jonathan Edwards, que é Afeições Religiosas. Okay. Inclusive, muitos livros têm saído, muitos vídeos e tal sobre ele. Inclusive, nós no canal temos. Depois eles vieram com A Liberdade da Vontade, também de Jonathan Edwards. Por último, vieram uma antologia de Jonathan Edwards. E agora, a teologia de Jonathan Edwards. Ou seja, uma enciclopédia aí de 4 volumes, e tem coisa nova para vocês aí que eu vou passar para vocês ao longo desse vídeo. Eu quero convidar a partilhar isso com as pessoas do teu relacionamento e o vídeo também, para que outras pessoas possam conhecer um pouco deste teólogo americano que nos deu aí um banho. Para você ter uma base, vamos entender um pouco de Jonathan Edwards, esse camarada que é fora da curva. Eu conheci Jonathan Edwards lendo um dos seus principais livros, traduzidos
sobre um dos seus principais sermões, que é mais conhecido popularmente e mundialmente como Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse livro ele é o marco muito mais conhecido no mundo por causa desse livro, Pregadores na Mão de um Deus Irado. Ora, o que Pregadores na Mão de um Deus Irado tem tanto diferente? Ele está baseado, basicamente, esse sermão de Jonathan, em Deuteronômio 32 e 35, ao tempo que resvalaram vossos pés, e aí então começará a minha ira, enfim. Essa parte, esboçando rapidamente aqui o texto bíblico, o foco maior era na unção que estava sobre Edwards. Porque naquela época as pessoas tinham nas suas igrejas bancos, e muitas vezes bancos de mármore, né, postados ao chão, e essas pessoas, tamanha unção de Edwards na sua pregação, essas pessoas se seguravam nos bancos, desesperadas, completamente atônitas, para não ir com o inferno, como se os bancos pudessem reter esta ação. Então, Pregadores na Mão de Deus Irado é não só um sermão, ele é uma advertência para todos que gostam de um bom esboço bíblico. E agradeço a Deus por ter me colocado na linha do conhecimento de Edwards para poder chegar até vocês. Vamos molhar um pouquinho a garganta aqui na nossa caneca Pentecostais Arminianos. Como eu digo sempre, daqui a pouco vão estar todo mundo imitando. Mas tudo bem, o importante é isso. Se você puder, olha aqui para o coisa, ó, As 10 Virgens. O livro As 10 Virgens, ó, aqui, deixa eu subir aqui, vi. Agora vi mais um pouquinho, olha ele aqui, tá bom? Você adquira aí na nossa livraria. Bom, vamos falar um pouco sobre Edwards, para você entender. Edwards foi um pregador congregacional, e isso é bacana porque ele tem uma ação de pregar muito mais dentro da sua paróquia, da sua casa, da sua igreja, do que sair para fora. Então ele é um teólogo basicamente congregacional, e isso não quer dizer que ele pregou fora, muito pelo contrário, saiu muitas vezes, mas o seu foco era congregacional, era na sua congregação. Ele é um teólogo calvinista, ele segue a linha calvinista, mas ao longo dessa exposição você vai ver que Deus trabalha na vida de Edwards, e ele vai mudar um pouco esse seu pensamento em algumas áreas fundamentais do calvinismo, e muitas vezes não é esboçado para você que gosta de uma boa literatura. Eles preferem segurar ao reter e trazer esse tipo de informação. Edwards, ele é um missionário, né, por excelência, né? Uma pessoa que é pregadora. Eu digo sempre que a teologia, na verdade, ela só tem a sua essência se ela estiver no campo missionário. Caso contrário, ela vai ter alguma dificuldade. Mas é o caso de Jonathan, que ele não só vivia a teologia de uma forma, o seu período pedia isso, na veia, na raiz, mas ele também saía ao campo missionário, e especificamente pregava para os índios norte-americanos. Isso é bem interessante, esse período, essa chamada, esse ministério de Edwards, tá? Era considerado um dos maiores filósofos norte-americanos da sua época, até hoje muito estudado, seus pensamentos, sua linha de pensamento pensado. Ele tem duas bases que nós vamos ver aqui do seu pensamento, né? Da onde ele se funda mais dentro da filosofia. Ele vem de herança puritana, né? Daí o calvinismo. Os puritanos têm muito a ver, essa linha, com o pensamento de Calvino, então ele vem com uma herança puritana. Nasceu em 5 de outubro de 1703, em Windsor, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele vive apenas 54 anos, próximo a 55, e aos 22 dias de março de 1958, ele acaba falecendo em Princeton, em New Jersey, também Estados Unidos. Ele casado,
você já deve ter ouvido falar em alguns livros, algumas menções dele, Sarah Edgeworth, sua esposa, né, que parte em 1758 também. Depois, com Sarah, ele tem 2 filhos, Esther e Jonathan, ambos Edgeworth. Só que Esther, após casar, ela assume o sobrenome Burr, né, mas deixa 2 filhos. Ele tinha 2 irmãs, 3 irmãos, sendo ele e mais 2 irmãs, Esther e Jerusha Edgeworth. Os seus pais, ao qual a mãe deu o seu nome para a filha, né, que é Esther, e Stoddard, e o pai é Timothy Edgeworth. Muito bacana esse período, você vê que não é uma família muito exaustiva, muito grande e tal, mas que segue uma sequência de vida. Depois nós vamos ver aqui no ano de 2003, inclusive nesta obra, ele traz essa resenha bem bacana aqui pra gente, tal, você pode ver aí com maior detalhe. Em 2013 ele é premiado na categoria de Teologia e Ética, porque toda a sua obra está fundada e fundamentada nisso, pelo Christianity Today Book Award. É muito interessante, um dos mais renomados prêmios da teologia mundial. Essa obra que hoje nós temos aqui, ela abarca, na verdade, 73 volumes. Não, vou repetir para você. Ela abarca nada mais, nada menos que 73 volumes. Desses 73 volumes, 45 capítulos aparecem nesse livro, né? E eles estão divididos entre a literatura secundária e dos seus próprios escritos. Edgeworth, ao contrário de alguns teólogos, ele, até por ser um filósofo e um pensador, ele não se atém à literatura somente do cunho teológico. Ele abre a sua literatura secundária também, e isso vai trazer dentro da sua linha de pensamento, de exposições, informações assim fantásticas que outros teólogos deixam passar batido. Daí o diferencial de Edgeworth, né? Nessa obra especificamente, falando da teologia de Edgeworth, né, os primeiros capítulos vão apresentar um contexto teológico, histórico e pessoal de Edgeworth. É bem bacana. Esses 3 pilares aqui, o contexto teológico, o contexto histórico e o contexto pessoal de Edgeworth, vai figurar, vai apresentar, vai transcorrer nessa obra. Tá? Isso porque nós temos aqui os autores e essas obras de Edgeworth, nós temos autores distintos trabalhando, colocando pensamentos e esboçando as ideias de Edgeworth. E é o caso de Michael McMont e Gerald McDermott. Esses 2 homens, esses 2 pensadores, estudiosos aqui, eles retratam de maneira ímpar quem foi Jonathan Edgeworth. Não que os outros exemplares não o façam, mas eles dão um banho de erudição. Logo depois dessas 3 linhas de Edgeworth, eles vão apresentar em seguida, dentro dessa obra, o que ele chama de empreendimento teológico. Edgeworth, ele tinha isso, o empreendimento teológico. Ele entendia que quanto mais pessoas estivessem voltadas dentro da sua linha de pensamento, maior posicionamento teológico o mundo teria. E como ponto de partida ele entra nada mais nada menos com o Deus Trino. Deus triuno, como ele usa na sua expressão aqui no livro. Mas ele entra no Deus Trino. Ele entende que a partir desse ponto que todas as outras linhas vão tomar vão ter braço e raiz, qualquer linha de pensamento. E para tanto ele começa na linha da eternidade, dos anjos, a história da redenção e a glória escatológica. E aí ele entra discutindo temas como, olha, é impressionante o que ele vai trazer dentro dessa obra. Ele vai trazer estética, metafísica, tipologia, avivamento, o que ele entendia como verdadeira virtude e muitas outras coisas. Enfim, ele entra dentro do contexto do livro, na história da redenção,
do pecado original. Bom, deixa eu te dizer um pouco sobre isso. Existe aí, a gente tem essa informação, e existe a possibilidade de mais 3 obras chegarem aqui no Brasil. Dessas 3, uma está em negociação, existe uns bastidores. Quando você pega uma obra dessa em mãos, você não tem ideia do que é um bastidor teológico. E é o que está acontecendo. Então, existem algumas implicações, contratos, linha de trabalho, enfim, é muita coisa dos bastidores que nós não vamos falar aqui, e que esse terceiro volume que está para chegar ainda está sendo trabalhado, então não posso dizer. Eu vou te dizer com certeza que mais 2 exemplares estão chegando por Edições Vida Nova aqui no Brasil. Muito provavelmente, um tratando especificamente sobre a história da redenção, que eu acabo de dizer aqui, mencionar, e o outro é sobre o pecado original. Eu estou ansioso para ver esse livro sobre o pecado original. E por fim ele entra tratando durante todos os seus livros, todos, com exceção de nenhum deles, todos os 4 livros, Edward, ele dá um banho, porque ele entra naquilo que nós chamamos de metafísica. Inclusive você vai ver nessa obra, tem uma parte, eu até tinha separado aqui, deixa-me ver aqui se está, ele vai falar sobre os quáqueros aqui, do pecado original, vamos ver aqui, cadê? Aqui, capítulo de número 7, o capítulo de número 7, ele entra falando sobre a metafísica. Tá? Vamos entender um pouco, já em 1700 e bolinha, o que era metafísica no pensamento de Edward. Bom, a metafísica, na verdade, é um braço que vem da filosofia. Né? E Edward, ele tinha 2 pontos assim que ele seguia a linha para a metafísica. Aristóteles e Kant. No aristotelismo tal, ele entendia que a metafísica é uma subdivisão fundamental dentro da filosofia, que ela investiga as realidades da transcendência e da experiência. Ela procura fornecer fundamentos para toda a ciência, por meio das reflexões a respeito da natureza principal do ser. Em outras palavras, ele entende que ela, no pensamento aristotélico, você vai ter, dentro do pensamento da natureza humana, a base para toda resposta que você tem. Então ele vai exaurir esta linha. E é o que Edward procura fazer, colocar suas ideias de uma forma que a sua teologia fosse mundial, e de certa forma ele consegue. Já seguindo a linha de Kant, ele estuda as formas, que também é entendida como leis, né, constitutivas da razão. Em outras palavras, a razão ela vai ter toda uma fundamentação para qualquer especulação das realidades. Né? A razão precisa explicar essa linha. Né? Por exemplo, totalidade cósmica, Deus, alma humana e assim por diante. Essa é a base de todo o pensamento da metafísica de Jonathan Edwards para o período ao qual ele estava. Bom, nessa primeira parte, apresentando um pouco sobre Edwards, você vai poder constatar algumas coisas interessantes. Eu separei algumas linhas aqui do livro que é fantástica. Por exemplo, tem uma linha, uma parte, que você sabe que você ser ético, e aqui cabe uma informação, antes de falar sobre essa questão da ética aqui, falar sobre estas obras. Existem aqui 4 tradutores diferentes para cada obra. Bom, deixa eu falar um pouco sobre isso para você que não entende disso. Quando você tem um contrato de uma obra e essa obra está em inglês e vem, um dos principais acordos contratos que se faz é de manter vivo aquilo que o autor literalmente está dizendo. E aí você ter tradutores que muitas vezes não são cristãos, ou não entendem o mundo cristão
como uma forma literária cristã, ele pode usar dentro da sua tradução determinadas palavras que podem trazer desacordo, né, aquilo que o pensamento e a escrita original do autor estava verdadeiramente querendo dizer. Então, Vida Nova, Edições Vida Nova, ela tem aqui um brinde à parte, porque ela tem um grupo de tradutores fantástico. E todos eles, mesmo trabalhando cada um dentro da sua linha e política de tradução, seguiram de forma magistral essa questão. E, por último, eu venho dentro desta obra de teologia, e aqui, como eu falei, ela está espalhada várias linhas do pensamento de Jonathan Edwards, mas primorosamente seguindo aquilo que ele entende como carro-chefe, partindo do Deus Trino. A partir daí, ele dá sequência. E é justamente nesse ponto que ele vai trazer, no capítulo de número 5, a questão do desenvolvimento de Edwards. Mudou? É uma pergunta. A questão do desenvolvimento de Edwards mudou? E por quê? Porque nesta obra, você vai poder constatar na página 93 e 94, que Jonathan, ele, a partir do momento que ele começa a ter uma vivência maior, e isso já na sua juventude, tá? A entender um pouco do que era a redenção e graça, especificamente, ele tem problemas com o pensamento calvinista, que defende a prática de alguns eleitos para a vida eterna e outros eleitos para condenação eterna. Isso é questionado por Edwards, ele não aceita, e já quase no final da sua vida, os autores são fiéis em dizer que o pensamento de Edwards baseia nisso. Sem dúvida, Edwards se refere à história da doutrina reformada da predestinação incondicional e escreve que costumava me parecer uma doutrina horrível. Em outras palavras, Jonathan Edwards, ele era contra esta linha de pensamento calvinista, ainda que ele fosse um calvinista. Então, a soberania de Deus entendida, né, dentro da sua linha de entendimento como sendo a base de um dos pilares da doutrina calvinista, está aqui claramente bem traduzido e bem organizado e fiel ao texto que ele escreveu, de que realmente ele não concordava com essa linha. Capítulo 22, ainda do que está por vir, mas ele já trata aqui sobre o pecado original. Interessante, ele tem uma linha, quando ele vai falar das pessoas divinas, ele diz que Deus em si mesmo procura traduzir em si, nos seres humanos, a sua imagem, a sua subsistência e o resplendor da sua glória. Isso tudo, na teologia de Jonathan Edwards, ele vai finalizar com um amém. Longe de procurar trazer etimologia de hebraico ou qualquer outra palavra que se faça necessária na nossa atualidade para definir, ele usa um das vertentes, um dos braços da palavra amém, para definir a Trindade como as suas bases, que na sua teologia ele define como a imagem de Deus, a subsistência de Deus e o resplendor da glória de Deus. Isso tudo apontando para o princípio, o meio e o fim. Né? Ou seja, é impressionante o que essa obra, eu me arrisco a dizer, assim, com muita segurança, mas com muita segurança mesmo, que esse tipo de obras, que nós já temos 4 volumes, 2 estão a chegar, e muito possivelmente, oremos aí por Vida Nova, deva chegar até o ano que vem, nós vamos ter no Brasil talvez as obras mais completas sobre esse grande pensador, teólogo, filósofo que é Jonathan Edwards. Não só como um pregador, mas como um pensador e um expositor da
palavra de Deus. Então é isso, queridos. Eu espero ter contribuído com essa minha humilde contribuição para você que gosta de uma boa literatura e deixar você aí à vontade. Essas obras estão disponíveis aqui no nosso canal, na livraria Difusão, né? E também em edições Vida Nova. E se você quiser essas obras, entre em contato conosco. Nós temos aí elas individualmente e temos também um kit, tá bom? E especificamente essa obra de teologia de Jonathan Edwards, essa aqui, ó, especificamente, eu vou fazer um trabalho diferenciado para você. Se você quiser, na descrição do vídeo vai ter o meu contato, meu WhatsApp. Faça contato, entre em contato comigo para que você adquira. Eu vou fazer um presente. Os 2 primeiros compradores desta obra vai ganhar 50% de desconto. Essa informação está sendo gravada no dia 14 de setembro. Né? Hoje, inclusive, seria o dia que meu pai estaria fazendo aniversário. Né? Ele já descansa no Senhor, mas hoje seria o dia do aniversário do meu pai, então eu vou fazer uma homenagem aqui. Vou te dar 50% de desconto se você adquirir essa obra. Essa obra vai estar subindo para o canal amanhã. Eu vou deixar ela programada para o dia de amanhã e você vai ter todo o dia 15 de setembro para você poder adquirir com 50% essa obra, tá bom? Se você gostou, deixa o teu like, deixa a tua opinião, por favor, escreva o que você achou, comente, faça. Isso é importante para mim, porque eu quero teu feedback, tá bom? E como eu sempre digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana, passa primeiro por aqui. Queiros invejosos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. E parabéns a Edições Vida Nova, que nos traz essa maravilha para o Brasil.